Imagine um jovem milionário, cheio de ódio e ressentimento, destruindo uma igreja que ele mesmo financiou, em uma noite de pura fúria. O chão começa a tremer, as paredes racham, e o teto desaba sobre ele, prendendo-o sob os escombros. Enquanto a comunidade assiste horrorizada, acreditando que é um castigo divino, o jovem clama por socorro, mas será que alguém vai salvá-lo? Essa história é sobre redenção, fé e o poder devastador do ódio. Prepare-se para uma reviravolta inesperada que vai mudar tudo. Fique até o final para descobrir o desfecho dessa emocionante jornada. Lucas Harmon, aos 25 anos, era conhecido como o jovem mais rico da região, herdeiro de uma vasta fortuna que lhe foi deixada após a morte trágica de seus pais. O pequeno povoado onde a nova igreja seria inaugurada estava repleto de expectativas sobre sua visita, já que poucos ali haviam tido contato direto com o milionário. Havia rumores sobre sua personalidade arrogante, descrente e de temperamento difícil. A doação para a construção da igreja parecia contraditória para alguém que, segundo as más línguas, não acreditava em nada além do poder do dinheiro. No dia da inauguração, Lucas chegou ao povoado em um carro luxuoso que destoava completamente do ambiente simples ao redor. Ele vestia um terno perfeitamente alinhado, e sua expressão era de frieza e indiferença. Para muitos, era a primeira vez que viam de perto o homem cuja riqueza era tema de tantas conversas. Sua presença causava fascínio e medo ao mesmo tempo, e os aldeões se aglomeravam para observá-lo com curiosidade. Lucas não fez questão de disfarçar seu desdém pela situação, caminhando em direção à igreja como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Os moradores do povoado observavam em silêncio enquanto Lucas avançava pelo caminho de terra batida até a igreja. Ele mantinha o olhar fixo, ignorando os olhares curiosos e as tentativas de interação dos aldeões. Para Lucas, aquele lugar e aquelas pessoas não significavam nada além de um fardo que ele precisava carregar para melhorar sua imagem. Seus passos eram lentos, como se estivesse arrastando um peso invisível. A cada movimento, ele deixava transparecer seu desprezo por tudo e todos ao seu redor, alimentando os rumores sobre sua frieza e insensibilidade. Lucas se lembrava claramente do motivo que o levou a financiar a construção da igreja, e não era a fé, mas sim uma tentativa desesperada de encontrar um propósito para sua existência vazia. Desde a morte de seus pais, ele se sentia perdido, sem direção, e acreditava que aquele ato de generosidade poderia de alguma forma preencher o vazio em sua alma. Contudo, ao chegar ao povoado, ele percebeu que nem mesmo a grandiosidade de sua doação conseguia aliviar a dor que carregava. O jovem milionário estava envolto em uma aura de tristeza que nem todo o dinheiro do mundo poderia dissipar. Conforme se aproximava da igreja, Lucas não pôde deixar de notar a simplicidade do povoado. As casas humildes, as ruas de terra, e os olhares esperançosos dos aldeões contrastavam fortemente com sua vida de luxo e excessos. Ele se perguntava como aquelas pessoas poderiam ser felizes em um lugar tão pequeno e sem atrativos, mas ao mesmo tempo, sentia uma ponta de inveja da paz que parecia emanar dali. Ao entrar na igreja, Lucas respirou fundo, tentando se convencer de que estava ali por um motivo maior, embora, no fundo, soubesse que sua presença era apenas uma tentativa de aliviar sua própria consciência. O dia da inauguração da nova igreja foi aguardado com grande expectativa por toda a comunidade. A construção, financiada por Lucas Harmon, era imponente e luxuosa, destacando-se como uma joia rara em meio à paisagem rural do povoado. Para os moradores, a igreja representava não apenas um lugar de adoração, mas também um símbolo de esperança e renovação. Todos se prepararam com esmero para o grande evento, vestindo suas melhores roupas e organizando uma celebração que prometia ser inesquecível. A atmosfera estava carregada de emoção e gratidão. Logo cedo, a igreja começou a se encher de fiéis e curiosos. Cada detalhe da construção era admirado, e as altas colunas, os vitrais coloridos, o altar esculpido com delicadeza. A comunidade nunca havia visto algo tão grandioso e belo, e os murmúrios de admiração se misturavam com orações de agradecimento. O padre Ernesto, que dedicara sua vida ao serviço de Deus, sentia-se emocionado ao ver sua paróquia finalmente ganhar um templo à altura de sua fé. Aos 75 anos, ele sabia que aquele poderia ser um de seus últimos grandes momentos como líder espiritual do povoado.
A cerimônia de inauguração começou com uma procissão pela nave central da igreja, liderada pelo padre Ernesto e seguida por Lucas Arma, que, apesar de ser o principal responsável pela construção, parecia alheio ao fervor religioso que tomava conta do local. Enquanto o padre carregava o incensário, recitando orações, Lucas mantinha uma expressão impassível, observando tudo com um misto de tédio e impaciência. Para ele, aquilo era apenas mais um evento social, e ele estava ali apenas para cumprir um papel. No entanto, os aldeões viam em sua presença um sinal de esperança, acreditando que até mesmo o coração mais endurecido poderia ser tocado pela graça divina. Após a procissão, veio o momento de cortar a fita que simbolizava a abertura oficial da igreja. Lucas e o padre Ernesto se posicionaram juntos no altar, enquanto todos os presentes aguardavam em silêncio. Com um gesto solene, o padre entregou a tesoura a Lucas, que hesitou por um breve momento antes de cortar a fita. Os aplausos explodiram pela nave da igreja, ecoando pelas paredes de pedra e enchendo o ambiente de alegria. Os aldeões se abraçavam e sorriam, aliviados e felizes por verem seu sonho se tornar realidade. Aproveite esse momento para curtir o vídeo se está gostando da história e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Lucas, por sua vez, esboçou um leve sorriso, embora ainda carregasse no olhar a sombra de sua dor interior. Com a igreja oficialmente inaugurada, a celebração continuou do lado de fora, onde um grande banquete foi servido a todos os presentes. Havia comida e bebida em abundância, música ao vivo, e fogos de artifício que iluminavam o céu noturno. Os aldeões dançavam e cantavam, agradecidos pela generosidade de Lucas, que tornará aquele dia possível. No entanto, enquanto a festa prosseguia, Lucas se afastava cada vez mais, mergulhando em seus próprios pensamentos sombrios. Ele se perguntava se algum dia seria capaz de encontrar a paz que tanto desejava, ou se estava condenado a carregar para sempre o peso de seu passado. À medida que a noite avançava e o efeito do álcool tomava conta de Lucas, seu comportamento começava a mudar de forma perceptível. O jovem milionário, que até então havia se mantido relativamente contido, começou a demonstrar sinais claros de arrogância e desrespeito. Ele já não se preocupava em manter as aparências, e sua verdadeira natureza começava a emergir, para o desconforto de todos ao seu redor. Aquilo que inicialmente parecia uma celebração harmoniosa rapidamente se transformava em um cenário de tensão, com Lucas no centro das atenções de forma negativa. Imagine um jovem milionário, cheio de ódio e ressentimento, destruindo uma igreja que ele mesmo financiou, em uma noite de pura fúria. O chão começa a tremer, as paredes racham, e o teto desaba sobre ele, prendendo sob os escombros. Enquanto a comunidade assiste horrorizada, acreditando que é um castigo divino, o jovem clama por socorro, mas será que alguém vai salvá-lo? Essa história é sobre redenção, fé e o poder devastador do ódio. Prepare-se para uma reviravolta inesperada que vai mudar tudo. Fique até o final para descobrir o desfecho dessa emocionante jornada. Lucas Arma, aos 25 anos, era conhecido como o jovem mais rico da região, herdeiro de uma vasta fortuna que lhe foi deixada após a morte trágica de seus pais. O pequeno povoado onde a nova igreja seria inaugurada estava repleto de expectativas sobre sua visita, já que poucos ali haviam tido contato direto com o milionário. Havia rumores sobre sua personalidade arrogante, descrente e de temperamento difícil. A doação para a construção da igreja parecia contraditória para alguém que, segundo as más línguas, não acreditava em nada além do poder do dinheiro. No dia da inauguração, Lucas chegou ao povoado em um carro luxuoso que destoava completamente do ambiente simples ao redor. Ele vestia um terno perfeitamente alinhado, e sua expressão era de frieza e indiferença. Para muitos, era a primeira vez que viam de perto o homem cuja riqueza era tema de tantas conversas. Sua presença causava fascínio e medo ao mesmo tempo, e os aldeões se aglomeravam para observá-lo com curiosidade. Lucas não fez questão de disfarçar seu desdém pela situação, caminhando em direção à igreja como se estivesse cumprindo uma obrigação desagradável. Os moradores do povoado observavam em silêncio enquanto Lucas avançava pelo caminho de terra batida até a igreja. Ele mantinha o olhar fixo, ignorando os olhares curiosos e as tentativas de interação dos aldeões. Para Lucas, aquele lugar e aquelas pessoas não significavam nada além de um fardo que ele precisava carregar para melhorar sua imagem.
Seus passos eram lentos, como se estivesse arrastando um peso invisível. A cada movimento, ele deixava transparecer seu desprezo por tudo e todos ao seu redor, alimentando os rumores sobre sua frieza e insensibilidade. Lucas se lembrava claramente do motivo que o levou a financiar a construção da igreja, e não era a fé, mas sim uma tentativa desesperada de encontrar um propósito para sua existência vazia. Desde a morte de seus pais, ele se sentia perdido, sem direção, e acreditava que aquele ato de generosidade poderia de alguma forma preencher o vazio em sua alma. Contudo, ao chegar ao povoado, ele percebeu que nem mesmo a grandiosidade de sua doação conseguia aliviar a dor que carregava. O jovem milionário estava envolto em uma aura de tristeza que nem todo o dinheiro do mundo poderia dissipar. Conforme se aproximava da igreja, Lucas não pôde deixar de notar a simplicidade do povoado. As casas humildes, as ruas de terra, e os olhares esperançosos dos aldeões contrastavam fortemente com sua vida de luxo e excessos. Ele se perguntava como aquelas pessoas poderiam ser felizes em um lugar tão pequeno e sem atrativos, mas ao mesmo tempo, sentia uma ponta de inveja da paz que parecia emanar dali. Ao entrar na igreja, Lucas respirou fundo, tentando se convencer de que estava ali por um motivo maior, embora, no fundo, soubesse que sua presença era apenas uma tentativa de aliviar sua própria consciência. O dia da inauguração da nova igreja foi aguardado com grande expectativa por toda a comunidade. A construção, financiada por Lucas Arman, era imponente e luxuosa, destacando-se como uma joia rara em meio à paisagem rural do povoado. Para os moradores, a igreja representava não apenas um lugar de adoração, mas também um símbolo de esperança e renovação. Todos se prepararam com esmero para o grande evento, vestindo suas melhores roupas e organizando uma celebração que prometia ser inesquecível. A atmosfera estava carregada de emoção e gratidão. Logo cedo, a igreja começou a se encher de fiéis e curiosos. Cada detalhe da construção era admirado, e as altas colunas, os vitrais coloridos, o altar esculpido com delicadeza. A comunidade nunca havia visto algo tão grandioso e belo, e os murmúrios de admiração se misturavam com orações de agradecimento. O padre Ernesto, que dedicara sua vida ao serviço de Deus, sentia-se emocionado ao ver sua paróquia finalmente ganhar um templo à altura de sua fé. Aos 75 anos, ele sabia que aquele poderia ser um de seus últimos grandes momentos como líder espiritual do povoado. A cerimônia de inauguração começou com uma procissão pela nave central da igreja, liderada pelo padre Ernesto e seguida por Lucas Arman, que, apesar de ser o principal responsável pela construção, parecia alheio ao fervor religioso que tomava conta do local. Enquanto o padre carregava o incensário, recitando orações, Lucas mantinha uma expressão impassível, observando tudo com um misto de tédio e impaciência. Para ele, aquilo era apenas mais um evento social, e ele estava ali apenas para cumprir um papel. No entanto, os aldeões viam em sua presença um sinal de esperança, acreditando que até mesmo o coração mais endurecido poderia ser tocado pela graça divina. Após a procissão, veio o momento de cortar a fita que simbolizava a abertura oficial da igreja. Lucas e o padre Ernesto se posicionaram juntos no altar, enquanto todos os presentes aguardavam em silêncio. Com um gesto solene, o padre entregou a tesoura a Lucas, que hesitou por um breve momento antes de cortar a fita. Os aplausos explodiram pela nave da igreja, ecoando pelas paredes de pedra e enchendo o ambiente de alegria. Os aldeões se abraçavam e sorriam, aliviados e felizes por verem seu sonho se tornar realidade. Aproveite esse momento para curtir o vídeo se está gostando da história e inscreva-se no canal para não perder nenhuma atualização. Lucas, por sua vez, esboçou um leve sorriso, embora ainda carregasse no olhar a sombra de sua dor interior. Com a igreja oficialmente inaugurada, a celebração continuou do lado de fora, onde um grande banquete foi servido a todos os presentes. Havia comida e bebida em abundância, música ao vivo, e fogos de artifício que iluminavam o céu noturno. Os aldeões dançavam e cantavam, agradecidos pela generosidade de Lucas, que tornará aquele dia possível. No entanto, enquanto a festa prosseguia, Lucas se afastava cada vez mais, mergulhando em seus próprios pensamentos sombrios. Ele se perguntava se algum dia seria capaz de encontrar a paz que tanto desejava, ou se estava condenado a carregar para sempre o peso de seu passado.
À medida que a noite avançava e o efeito do álcool tomava conta de Lucas, seu comportamento começava a mudar de forma perceptível. O jovem milionário, que até então havia se mantido relativamente contido, começou a demonstrar sinais claros de arrogância e desrespeito. Ele já não se preocupava em manter as aparências, e sua verdadeira natureza começava a emergir, para o desconforto de todos ao seu redor. Aquilo que inicialmente parecia uma celebração harmoniosa rapidamente se transformava em um cenário de tensão, com Lucas no centro das atenções de forma negativa. Lucas, completamente embriagado, passou a circular entre os convidados, fazendo comentários sarcásticos e ofensivos. Ele zombava das tradições do povoado, ridicularizava as crenças religiosas dos aldeões e não perdia a oportunidade de exibir seu poder e riqueza. Seus discursos, inicialmente inofensivos, tornaram-se cada vez mais agressivos e desrespeitosos. Ele ria alto, interrompia as conversas alheias, e não demonstrava nenhum respeito pela solenidade do evento que ele próprio havia financiado. Se você conhece alguém que também adoraria ouvir essa história, compartilhe o vídeo com eles. Os aldeões, chocados e desconcertados, começaram a se afastar, tentando evitar qualquer confronto direto com o milionário. O comportamento de Lucas atingiu seu ápice quando ele invadiu a igreja durante a missa, segurando uma garrafa de uísque em uma das mãos e cantando de maneira desafinada. Ele estava completamente fora de controle, e sua presença ali, em um estado tão deplorável, ofendia profundamente os sentimentos religiosos dos aldeões. Lucas cambaleava pelo corredor central, manchando o chão impecável da igreja com lama, enquanto os fiéis o observavam em silêncio, sem acreditar no que viam. Era como se o diabo em pessoa tivesse tomado o lugar de honra na casa de Deus, desafiando tudo e todos. A situação se tornou insustentável quando Lucas, em um acesso de raiva, começou a proferir palavras de ódio contra a religião e contra Deus. Ele desafiava a todos, afirmando que sua riqueza lhe dava o direito de fazer o que quisesse, inclusive humilhar as pessoas que dependiam dele. Suas palavras, carregadas de rancor e desprezo, cortavam como lâminas o coração dos aldeões. Para muitos, aquilo era o cúmulo da blasfêmia, e o ambiente que antes era de festa se transformou em um cenário de medo e consternação. Ninguém sabia como reagir, e o silêncio pesado que tomou conta da igreja refletia a gravidade da situação. Diante de toda aquela hostilidade, o padre Ernesto, que até então havia permanecido em silêncio, decidiu intervir. Ele se aproximou de Lucas com calma, apesar de seu coração estar acelerado de preocupação. O padre sabia que estava lidando com um homem profundamente ferido, e suas palavras precisavam ser cuidadosamente escolhidas. Ele tentou apaziguar a situação, pedindo a Lucas que respeitasse o local sagrado e os sentimentos dos presentes. No entanto, Lucas, tomado pela fúria e pelo álcool, não estava disposto a ouvir. O jovem milionário estava decidido a destruir tudo ao seu redor, como se quisesse arrastar todos para o abismo que ele próprio habitava. A invasão de Lucas à igreja durante a missa foi o ponto culminante de sua embriaguez e desrespeito. Ele avançou pelo corredor central com passos vacilantes, cada movimento seu era acompanhado por um rastro de destruição. Suas botas enlameadas manchavam o chão de mármore da igreja, e a garrafa de uísque em sua mão parecia um símbolo de profanação em um lugar tão sagrado. Os aldeões, que haviam se reunido para celebrar a inauguração da igreja, agora estavam presos em um pesadelo, testemunhando a degradação de alguém que deveria ser o benfeitor da comunidade. Lucas, em seu estado alterado, começou a gritar para que a festa continuasse dentro da igreja, ignorando completamente o fato de que a missa ainda estava em andamento. Ele exigia que a música fosse tocada ali mesmo, entre os bancos e o altar, transformando a casa de Deus em um salão de festas. Seu comportamento era tão chocante que muitos dos fiéis simplesmente não conseguiam acreditar no que estava acontecendo. Para eles, a igreja era um lugar de respeito e devoção, e ver Lucas agir daquela maneira foi como um golpe em suas almas. O padre Ernesto, vendo que a situação estava fugindo ao controle, tentou acalmar Lucas, pedindo-lhe para sair da igreja e recuperar a compostura. O padre, com toda a sua experiência e paciência, tentou falar com Lucas de forma tranquila, na esperança de tocar alguma fibra de humanidade que ainda restasse no jovem. No entanto, Lucas, agora dominado pela raiva e pelo álcool, reagiu de forma agressiva. Ele gritou com o padre,
acusando-o de tentar expulsá-lo de um lugar que só existia por causa de seu dinheiro. Para Lucas, a igreja era apenas mais uma de suas propriedades, e ele não via razão para seguir as regras de um lugar que ele havia financiado. A situação se agravou ainda mais quando Lucas começou a ameaçar os aldeões. Ele mencionou nomes, fez referências pessoais, e usou seu poder financeiro para intimidar aqueles que ousaram se opor a ele. As ameaças de Lucas eram tão sérias que muitos começaram a temer por suas vidas e pelo futuro de suas famílias. Ele dizia que poderia destruir a vida de qualquer um com um simples estalar de dedos, e suas palavras carregavam um peso que poucos estavam dispostos a desafiar. O ambiente dentro da igreja, que deveria ser de paz e reconciliação, tornou-se sufocante e aterrorizante. Enquanto Lucas continuava a vociferar contra todos, o silêncio dos aldeões se transformou em murmúrios de desaprovação e medo. As pessoas começaram a se perguntar o que havia levado Lucas a tal estado de fúria e desrespeito. Para muitos, aquela cena era incompreensível. Como alguém tão jovem, rico e privilegiado poderia se transformar em uma figura tão amarga e odiosa? Se este vídeo está te prendendo, deixe seu comentário abaixo e compartilhe suas impressões conosco. As ações de Lucas eram vistas como um reflexo de sua alma atormentada, e o que deveria ser um momento de união e celebração, havia se tornado um cenário de dor e desolação. O jovem milionário, que deveria ser um exemplo de generosidade, havia se tornado um símbolo de destruição. Diante do comportamento cada vez mais destrutivo de Lucas, o padre Ernesto sentiu que precisava agir com firmeza, antes que algo ainda pior acontecesse. O padre, que durante toda a sua vida pregou o perdão e a paciência, percebeu que estava diante de um desafio único. Ele sabia que a raiva de Lucas era um reflexo de suas próprias feridas não curadas, mas também entendia que precisava proteger sua comunidade. Aproximou-se do jovem milionário, tentando mais uma vez apelar para sua razão e para qualquer resquício de bondade que ainda pudesse existir dentro dele. Padre Ernesto olhou diretamente nos olhos de Lucas, e com uma voz calma mais firme, pediu-lhe que parasse com aquela loucura. Ele lembrou a Lucas que aquele era um lugar sagrado, onde as pessoas buscavam paz e consolo, e que sua atitude estava ferindo profundamente todos os presentes. O padre falou sobre a importância do respeito, não apenas pelo lugar, mas também pelas pessoas que ali estavam. Ele tentou mostrar a Lucas que sua riqueza não lhe dava o direito de humilhar os outros, e que, em última análise, todos precisavam de redenção e perdão, independentemente de sua posição na vida. No entanto, Lucas, ainda dominado pela raiva e pelo álcool, não estava disposto a ouvir. Ele se aproximou do padre de forma ameaçadora, e em um gesto de total desrespeito, tentou empurrá-lo para longe. O padre Ernesto, apesar de sua idade avançada, manteve-se firme, recusando-se a recuar diante do jovem enfurecido. Ele sabia que, naquele momento, estava colocando em risco não apenas sua própria segurança, mas também a integridade de sua comunidade. A tensão entre os dois era palpável, e todos os aldeões observavam com medo do que poderia acontecer a seguir. Lucas, em um acesso de fúria, começou a acusar o padre Ernesto de hipocrisia, dizendo que a igreja só existia por causa de seu dinheiro, e que sem ele, todos ali seriam apenas pobres miseráveis. Suas palavras eram carregadas de desprezo e ódio, e ele não mostrava nenhum sinal de remorso. O padre, por sua vez, manteve-se calmo, respondendo que o verdadeiro valor de uma igreja não estava em suas paredes ou em seu luxo, mas sim na fé e no amor que ela inspirava nas pessoas. Ele lembrou a Lucas que a verdadeira riqueza não era medida em dinheiro, mas em compaixão e misericórdia. Finalmente, em um último esforço para apaziguar Lucas, o padre Ernesto fez um apelo direto ao coração do jovem. Ele lembrou a Lucas de seus pais, de como eles haviam sido pessoas boas e generosas, e de como a tragédia de sua morte havia deixado uma marca profunda nele. O padre pediu a Lucas que olhasse para dentro de si e buscasse o perdão, tanto para si mesmo quanto para os outros. Ele falou sobre a importância de deixar o ódio para trás e buscar a paz interior. No entanto, Lucas, ainda consumido por sua dor e raiva, rejeitou as palavras do padre, insistindo que não havia redenção possível para ele. A igreja, que antes era um símbolo de esperança, agora se tornava um palco de desespero e escuridão.
O clima tenso na igreja atingiu seu ponto máximo quando Lucas, incapaz de controlar sua raiva, começou a desferir golpes contra tudo que via pela frente. Ele derrubou bancos, que se estilhaçaram contra o chão de mármore, e arremessou objetos sagrados com uma fúria cega. O som da madeira quebrando e dos objetos caindo ecoava pelo ambiente, misturando-se aos murmúrios e gritos de terror dos aldeões. A igreja, que antes era um lugar de paz e reverência, transformou-se em um cenário de destruição e caos. Lucas estava determinado a descarregar toda a sua ira naquele lugar que, para ele, simbolizava tudo o que ele desprezava. A cada ato de vandalismo, Lucas parecia perder mais e mais a noção de si mesmo. Ele não era mais apenas um jovem rico e mimado, mas sim uma figura trágica, consumida por sua própria dor e incapaz de encontrar um caminho para a redenção. Os aldeões assistiam, impotentes, enquanto a destruição se espalhava pelo interior da igreja. Muitos se encolhiam em seus bancos, rezando em silêncio para que aquilo terminasse logo. Outros, mais corajosos, tentavam intervir, mas eram rapidamente repelidos pela agressividade de Lucas. O medo era palpável, e o desespero começava a tomar conta de todos. Enquanto Lucas continuava sua fúria destrutiva, o padre Ernesto tentava, em vão, conter a situação. Ele sabia que precisava proteger sua comunidade, mas também sentia uma profunda compaixão por Lucas. O padre via além da raiva e do ódio, reconhecendo o sofrimento que impulsionava aquelas ações. Ele tentou, mais uma vez, se aproximar de Lucas, mas foi recebido com uma chuva de insultos e ameaças. O jovem milionário estava fora de controle, e nada parecia capaz de detê-lo. A igreja, outrora um símbolo de fé e esperança, agora estava à beira do colapso, refletindo o estado caótico da alma de Lucas. O ponto de ruptura ocorreu quando Lucas, em um gesto de pura blasfêmia, arrancou um crucifixo da parede e o arremessou ao chão. O som do crucifixo se partindo ressoou pela igreja, e o impacto foi sentido por todos os presentes. Para muitos, aquele ato foi a última gota, e um silêncio aterrorizante tomou conta do lugar. Até mesmo Lucas, por um breve momento, pareceu hesitar, como se tivesse percebido a gravidade do que acabará de fazer. No entanto, a hesitação durou pouco, e ele logo voltou à sua fúria, determinado a destruir tudo que estivesse em seu caminho. O caos na igreja culminou em uma cena que nenhum dos aldeões jamais esqueceria. Lucas, completamente descontrolado, começou a destruir as estátuas e imagens sagradas que adornavam o altar. Cada golpe que ele desferia era acompanhado por um grito de raiva e desespero, e os aldeões, agora em completo estado de choque, não sabiam como reagir. Alguns começaram a chorar, enquanto outros murmuravam orações em voz alta, pedindo a Deus que acabasse com aquela tormenta. Se você acha que esta história está apenas começando, curta o vídeo e acompanhe os próximos minutos para ver como tudo termina. A destruição de Lucas não era apenas física, era também um reflexo da destruição interna que ele havia sofrido durante tantos anos, e que agora se manifestava de maneira devastadora. A explosão de fúria de Lucas dentro da igreja tinha raízes profundas em um passado marcado por trauma e dor. Desde que seus pais morreram em um trágico acidente, quando ele tinha apenas 14 anos, Lucas nunca mais foi o mesmo. Ele estava no carro na fatídica noite, e embora tenha sobrevivido ao acidente, as cicatrizes, tanto físicas quanto emocionais, ficaram para sempre. A perda dos pais o deixou órfão não apenas de família, mas também de amor e segurança. A partir daquele momento, a vida de Lucas tomou um rumo sombrio, e sua visão de mundo se tornou distorcida pelo sofrimento. O jovem Lucas, que antes era um garoto alegre e cheio de vida, se transformou em uma pessoa amarga e desconfiada. Ele se rebelou contra tudo e todos, principalmente contra a ideia de um Deus que, em sua visão, havia permitido que seus pais morressem de maneira tão cruel. Aos poucos, ele foi se afastando das pessoas ao seu redor, construindo muros invisíveis para se proteger de mais dor. Seu ódio crescia a cada dia, alimentado pela solidão e pelo sentimento de injustiça. A fortuna que herdou, em vez de ser uma bênção, tornou-se um fardo, pois, para ele, dinheiro nenhum poderia substituir o amor que perdeu. Lucas se envolveu em comportamentos autodestrutivos, buscando no álcool e em relacionamentos superficiais uma forma de anestesiar sua dor.
Ele desenvolveu uma postura cínica em relação à vida, desacreditando de tudo que não pudesse ser comprado ou controlado. A construção da igreja, financiada por ele, era mais um de seus esforços fúteis para encontrar algum sentido em sua existência. No fundo, Lucas esperava que, ao fazer algo pelos outros, pudesse de alguma forma encontrar a paz que tanto desejava.